Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco e nos abençoe durante este Evangelho, que acontece especialmente virtual, devido a essa situação de pandemia. A nossa reflexão nessa noite é sobre os bem-aventurados os aflitos, que são as intercorrências ligadas propriamente as dívidas que nós já trazemos do passado, a programação espiritual que temos para a vida presente e nessas ocorrências, como que nós podemos fazer, o que devemos fazer, como devemos agir, o que devemos fazer para suplantar essas dificuldades e daí, a partir desse ponto, podemos ter as nossas aflições, aquilo que nos aflige de uma forma mais tolerável. Jesus nas bem-aventuranças diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós agora que tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. O que ele quis dizer é que a experiência que nós temos aqui, se temos uma experiência muito agradável, nós temos que olhar ao derredor, né, e observar com diligência, com muito carinho, cuidado, os que estão a chorar e a sofrer ao nosso derredor. Porque se nós agora estamos numa posição privilegiada, nós temos que pensar naquele que tem menos. Às vezes, uma palavra que se deixa de dar a uma pessoa pode levá-la a uma situação de depressão muito, muito grande. Não que se justifique o quadro, mas as tristezas da vida, as amarguras, elas vão às vezes minando a capacidade da pessoa, da sua sanidade, daquilo que ela pode contemplar. Embora seja justo o que se passe, nós temos o dever, quando temos força, ajudar os fracos. A nossa missão nesse mundo é justamente amparar aqueles que não têm condições de levar a cruz por si só, né? Essa lei humana, que ela alcança certas faltas e às vezes não alcança todas, e aí se fala assim, mas se na lei humana eu não tenho punição, então não preciso me preocupar. Mas deve-se preocupar sim. Porque a questão é, se eu tenho uma situação de irregularidade, que a lei humana não me alcançou, eu devo sanar essa realidade. Por quê? Porque isso fica realmente registrado nos anais espirituais e a nossa alma tem que cumprir com honestidade, com as leis. Tanto dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vivemos com uma verdadeira sentinela nos observando, e a vida anota, e depois ela manda conta. E aí muitas vezes nós temos uma ideologia assim, se não viu, então eu tô livre. Meu pai não viu, lembro quando nós somos crianças, né? Meu pai e minha mãe não viu a arte que fiz, então eu não vou ser castigado. Mas tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que semeia, ele colhe. Isso é o princípio cristão, é o princípio da lei divina. Então, quando os males e enfermidades, né, que acontecem, e eu posso fazer alguma coisa, não faço, eu sou responsável por aquilo que eu deixo de fazer também, né? Nós somos coniventes. É como a pessoa
que vai ali acidentado à sua frente, você tem condições de prestar o socorro, você tem condições de prestar o socorro enquanto uma ajuda especializada chega, você não faz. E a pessoa vem a falecer ou a perder certas capacidades ou mobilidades ou funções. A responsabilidade espiritual é sua. A gente sabe que as causas das nossas aflições, elas são anteriores à vida presente, mas elas também podem se agravar com as decisões que eu tomar nessa vida presente. Então, o que é importante? O importante é você ir sanando os seus problemas aqui mesmo, procurando ser melhor a cada dia, procurando auxiliar mais nesse processo, verificando aquilo que está ao seu alcance de fazer e a partir de então você tomar essa atitude, você passa a vislumbrar que as tribulações da vida dos outros, elas contribuem também para as suas tribulações. Quando você alivia a do outro, você também passa a ter méritos para poder ter aliviado a sua. Quem seca um pranto, diminui também sua cota de lágrimas. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Porque às vezes quando você vê o sofrimento e você aceita ali o que você tem, você vai passar, né, sem reclamações e murmurações, aquilo ali faculta. É como a gente tem que passar por uma situação na universidade, né? Você às vezes tem que ler livros, tem que ir até mais tarde, passar alguma noite, às vezes quase que em claro, produzindo um trabalho, mas ao final você tem uma recompensa. E assim é na vida. Muitas vezes a gente vai passar por uma situação que é dolorosa, mas por uma situação melhor. Lembre-se aqui a mãe grávida, né? É doloroso o processo do parto, mas depois dá uma recompensa aquele sorriso do neném. Quando você vê o neném ali sorrindo, você esquece toda a dor, né? E por isso que às vezes as mães têm mais de um filho, né? Se lembrasse, talvez não o fizesse. Mas o amor, ele cobre essas dificuldades. O suicídio e a loucura, eles caminham juntos nessa situação. Por quê? Porque se investe aí a inveja, né, o ciúme, a ambição, coisas que às vezes você deseja, almeja e você não tem condições de suprir aquela realidade. Daí você começa, né, um processo psíquico e aí começa a se adoecer. Desejar aquilo que não é seu, né? Às vezes começar a produzir a paranoia, né? E essa calma, resignação, tudo isso a gente vai conseguir quando? Quando a gente passa a estudar, quando a gente passa a processar esse processo da caridade, quando mesmo nós passamos a entender que não somos só nós que sofremos, mas todo mundo sofre. Quando eu passo para o processo empático, né? Porque quando nós não temos essa predisposição a olhar na direção do outro, o nosso fardo é o mais pesado da humanidade. Mas se você olhar na direção do outro, você vai ver que às vezes o outro tem um ouvido a menos, né? Às vezes você vê que o outro ele não tem mais a concentração que você tem. É a questão mesmo do jovem, né? O jovem, quando olha o idoso, ele quer que o idoso seja acelerado, seja dinâmico como ele é. Ele não entende que o corpo do idoso sofreu mudanças, que o psiquismo desse idoso sofreu mudanças, né? Que a situação toda sofreu mudanças e que esse idoso não tem mais a mesma capacidade que tinha outrora. Então aí vem isso, ou às vezes o próprio idoso não consegue compreender o processo pelo qual passou, que seu corpo envelheceu. E aí vem a frustração, vem o desequilíbrio, e vem tudo isso que a gente vai observando, que a pessoa, pela falta mesmo de compreender-se nesse processo, aí você entra-se num processo de autocrítica,
de inferioridade, né? Aquele complexo de inferioridade. Ah, porque agora eu já estou xixi, né? Agora eu já estou ali, eu já tenho que usar fraldas, eu já não consigo mais correr, agora eu tenho um andador. E aí vem todo aquele processo, ou um processo de uma doença, um processo ou outro. Isso é terrível, né? O outro processo é a perda, né? Você perde o ente, você tem o sofrimento de perder um ente querido, e aí só você que passa isso no mundo? Não. Tem muitas outras pessoas que passam muito pior o quadro. E aí você, sem esclarecimento, ou sem essa vontade realmente de compreender e de estudar, de se entregar, você se acha às vezes numa posição que você não poderia passar. Todo mundo pode perder seus filhos, menos você. Todo mundo pode perder pai e mãe, menos você. Todo mundo pode perder os bens, pode enfrentar, ter crise, pode ficar desempregado, mas você não pode. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos e a certeza da vida futura. Então, quando a gente começa a compreender, você vê que não vai adiantar. Você pode até tentar passar por esse processo, mas esse processo não é um processo eficaz e nem é um processo legal. É um processo que só vai te levar à ruína. Então, ter esperança depende muito de também se devotar a uma ideia de fraternidade, de ir além do olhar a si mesmo, né? Não só olhe no espelho, olhe em outras direções, olhe pela janela. Porque às vezes a pessoa olha só no espelho, só vê a si mesmo. Quando a gente abre a janela, a gente vê o mundo que está à nossa volta. E se a gente sair lá fora, a gente vê muito mais. E aí o bem e o mal e o remédio. Qual que é o remédio? O remédio da vida é o bem. É orar pelos outros, é conversar, é conversando que a gente se entende. A gente se entende e entende os outros. Né? O remédio é o quê? Fazer a caridade. Mas como que eu vou conseguir fazer a caridade? Me equilibrando, né? Eu tenho que entender que o nosso estado emocional, ele é necessário estar equilibrado para poder você fazer o bem para alguém. Como que você vai sair, se devotar a fazer uma atividade se você não está bem? Se você não se devotou a aprender, se você não se devotou a fazer essa diferença. O militar é enviado para a guerra, mas ele tem que entender qual o sentido da guerra. Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, a pessoa que souber passar pelo sofrimento, mas também souber que esse sofrimento ele é passageiro, ele não é perpétuo, que no momento que aprender a viver, que teve aprendizado, você já não sofre mais, que aquilo ali é uma medida superada, nossa, tudo é facilitado. A perda de pessoas amadas, né? Tudo isso entra na compreensão, né? Os tormentos que a gente vai passar, né? Às vezes você vai assumir uma coordenação, vai assumir alguma coisa, esse sofrimento que você passa é um sofrimento escolhido, né? A gente passa, mas também tem, por outro lado, a contrapartida, que é esse apoio espiritual, essa certeza espiritual que nós vamos viver, e a felicidade não é deste mundo. A infelicidade real, né? Você vive nesse mundo para ter as provas, né? As provas, elas são essas provas voluntárias. Nós viemos aqui porque nós pedimos. Ninguém veio aqui para sofrer, porque não sabia, eu vim aqui enganado. Você veio aqui sabendo. Agora, sofrer ou não sofrer depende do modo como você tomar suas decisões, né? O modo como você levar seu casamento, o modo como você decidir como criar sua criança, seu filho, como você se evangelizar, como você agir. É o modo que nós agimos que faz toda a diferença. E ter a certeza que a consolação está aí para nós, para quem se devotar a fazer o bem, a quem se devotar a ser bom, a quem se devotar a ser luz. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E quem caminhar com ele jamais andará em trevas, né? Então, espiar o nosso caminho, seguir, né, aquele que aceita seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus,
e com vista à felicidade futura não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Nem o sofrimento pode ser proveitoso e inútil, material e moralmente. Então, quando a gente toma a nossa posição, a vida também muda à nossa volta. Então, a fé espírita, ela estimula a gente sair da infelicidade, né? E resignar é você consentir, né, com o coração, e a obediência é você consentir com a razão. Então, você sabendo que Deus é soberano, então você enfrenta essa dificuldade, você sai vitorioso, porque quando se trabalha com luz, se faz luz, vive-se na luz e liberta-se das trevas. Então é nesse sentimento que nós trabalhamos e conclamamos que todos os nossos irmãos possam refletir sobre esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Então, nessa semana, que nós possamos estar aí unidos, né, em orações pelo nosso país, pela nossa cidade, por aqueles que passam pela aflição, para que todos possam ter força dentro em si mesmos para buscar a fé e o Evangelho em casa, o Evangelho no lar, para soluções, para tudo que nós possamos viver e fazer dentro de nós. Que Jesus possa ser nosso mentor realmente, e oremos. Querido Deus, queridos mentores espirituais que nos assistem, que a Tua luz se estenda sobre todos aqueles que passam por aflição nesses dias, e que essa bondade infinita possa cercar de nós, inspirando-nos e protegendo-nos da realidade objetiva que muitas vezes nos faz fraquejar e titubear. Que a Tua luz e a Tua paz estejam sobre nós e abençoe-nos nesse momento, para que possamos também abençoar os outros com a nossa existência, com as nossas decisões, trabalhando por um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo regenerado. Em nome de Jesus, com paz, luz e fraternidade, na busca perpétua, como nosso irmão Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz.